Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal do Professor Poiato. Hoje, vamos mergulhar em uma das transições econômicas mais intrigantes da história recente do Brasil, a mudança das políticas macroeconômicas no governo Lula. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa? Para começarmos, vamos entender o contexto. Nos primeiros anos do governo Lula, o Brasil continuou a seguir uma abordagem macroeconômica neoliberal, mesmo com a eleição de um governo de esquerda. Mas, o que isso significa? Quem foram os atores principais e como isso impactou o país? O governo Lula começou em 2003, em um período marcado por expectativas de mudanças profundas. No entanto, as políticas econômicas iniciais, conhecidas como tripé macroeconômico, metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, permaneceram semelhantes às do governo anterior de Fernando Henrique Cardoso. Essa continuidade causou perplexidade entre críticos, especialmente acadêmicos e economistas heterodoxos. Essas políticas foram implementadas através de uma rígida disciplina fiscal e monetária. Mas, por que um governo de esquerda continuaria com políticas neoliberais? A resposta envolve uma complexa dança entre estabilidade econômica e pressão política. Manter essas políticas ajudou a acalmar os mercados e investidores, crucial em um momento de transição. A escolha de Lula de manter o tripé macroeconômico foi estratégica. Ele precisava garantir a confiança dos investidores e a estabilidade econômica enquanto trabalhava em outras frentes para reduzir a pobreza e desigualdade. Mas essa escolha também atraiu críticas ferozes. Especialistas estavam divididos. Enquanto alguns defendiam a manutenção dessas políticas para evitar crises econômicas, outros, como os economistas do novo desenvolvimentismo, argumentavam que era preciso uma abordagem mais ativa, com maior intervenção estatal para promover crescimento e equidade. O novo desenvolvimentismo emergiu como uma solução alternativa, propondo um papel mais significativo do Estado na economia, incluindo políticas industriais, de crédito, e uma abordagem mais ativa em relação à política cambial e fiscal. A ideia era que essas mudanças poderiam levar a um desenvolvimento mais sustentável e equitativo. Além do próprio Lula, figuras como Guido Mantega, então ministro da Fazenda, e economistas como Bresser Pereira, foram cruciais na formulação e implementação dessas políticas. Mantega, em particular, ajudou a mediar a transição para políticas mais desenvolvimentistas durante o segundo mandato de Lula. Vamos esclarecer alguns conceitos-chave. O neoliberalismo refere-se a políticas de mercado livre, com pouca intervenção estatal. Já o novo desenvolvimentismo defende um equilíbrio entre mercado e Estado, com foco em políticas que promovam crescimento econômico e redução da desigualdade. Agora que já entendemos o básico, vamos explorar mais os dados e eventos que marcaram essa transição econômica. Quais foram os resultados concretos e como eles se interconectam? Os principais eventos durante o governo Lula estão intimamente ligados. O crescimento do PIB e o fortalecimento de empresas nacionais, por exemplo, foram resultados diretos da combinação de políticas neoliberais com novas medidas desenvolvimentistas. Essa abordagem híbrida permitiu que o país alcançasse um desenvolvimento econômico com estabilidade macroeconômica. Primeiro, é essencial entender a manutenção inicial das políticas neoliberais, que estabilizou a economia e atraiu investimentos. Em seguida, a introdução gradual de políticas desenvolvimentistas, como o aumento do investimento público e políticas de crédito, criou um ambiente propício para crescimento e distribuição de renda. Vamos aos números. Entre 2003 e 2010, as exportações cresceram significativamente, de 58.223 para 201.915 milhões de dólares, e a pobreza absoluta diminuiu. O crédito interno aumentou substancialmente, refletindo a maior confiança na economia. No entanto, também houve desafios, como o aumento do passivo externo líquido e flutuações na conta corrente.
Durante o governo Lula, as exportações de commodities, outros produtos básicos e semimanufaturados aumentaram de 41% para 59% da pauta exportadora, enquanto a participação de manufaturados caiu de 57% para 41%. As importações também cresceram, especialmente em bens de capital e intermediários, refletindo uma economia em expansão. A vulnerabilidade externa do Brasil apresentou uma redução relativa durante esse período, com o passivo externo líquido como percentual do PIB variando de menos 48% a menos 35%. A dívida externa líquida, como percentual do PIB, flutuou entre menos 32,7% e 2,7%, indicando uma gestão cuidadosa da dívida externa. O saldo do balanço de pagamentos foi crucial para entender a saúde econômica do país. Variando de 3.307 a 49,101 milhões de dólares, esse indicador refletiu a capacidade do Brasil de atrair investimentos e manter a estabilidade financeira, mesmo em meio a flutuações globais. A manutenção das políticas neoliberais e a introdução gradual de políticas desenvolvimentistas se influenciaram mutuamente, criando um equilíbrio delicado entre estabilidade econômica e crescimento. Por exemplo, a confiança dos investidores foi mantida através do tripé macroeconômico, enquanto o ativismo estatal ajudou a promover um crescimento inclusivo. A longo prazo, a combinação dessas políticas trouxe benefícios, como a redução da pobreza e o crescimento econômico. No entanto, a dependência de condições econômicas favoráveis e liderança carismática como a de Lula também trouxe vulnerabilidades. A continuidade desse modelo exigiria ajustes constantes e um novo consenso econômico para consolidar os ganhos. As críticas principais focavam na falta de uma ruptura completa com o neoliberalismo. Alguns economistas argumentavam que as políticas neoliberais ainda limitavam o potencial de crescimento do país e a capacidade de reduzir desigualdades mais profundamente. O novo desenvolvimentismo buscou superar esses desafios através de uma maior intervenção estatal, políticas industriais focadas, e uma abordagem fiscal e cambial mais ativa. A ideia era criar um ambiente econômico que promovesse crescimento sustentável e distribuição de renda. As políticas econômicas implementadas durante o governo Lula tiveram um impacto positivo no cotidiano dos brasileiros, especialmente os mais pobres. A redução da pobreza e a melhoria nos indicadores econômicos trouxeram uma maior qualidade de vida para muitas famílias. Os desafios estruturais incluíram a necessidade de reformas contínuas para manter a competitividade econômica, bem como a pressão fiscal causada pela política de metas inflacionárias e uma conta de capitais aberta. A fragilidade dessa política híbrida também se manifestou em momentos de crises internacionais. As perspectivas sobre a transição econômica no governo Lula evoluíram significativamente. Inicialmente, havia uma expectativa de ruptura completa com o neoliberalismo. No entanto, a manutenção do tripé macroeconômico e a introdução gradual de políticas desenvolvimentistas mostraram uma abordagem pragmática, equilibrando estabilidade e crescimento. A aplicação prática desse conhecimento pode diferir bastante entre culturas diversas. Em países com tradição de forte intervenção estatal, como nações escandinavas, o novo desenvolvimentismo poderia ser mais facilmente implementado. Já em economias liberais, como os Estados Unidos, a resistência à maior intervenção estatal poderia dificultar a adoção de políticas similares. A transição econômica no governo Lula se conecta com temas globais como a discussão entre neoliberalismo e intervencionismo estatal. Essa dualidade é observada em diversas economias ao redor do mundo, onde o desafio é encontrar um equilíbrio que promova crescimento sustentável e inclusão social. A economia política, ou seja, as interações entre política e economia, influencia fortemente a política econômica. As decisões tomadas durante o governo Lula refletem esse equilíbrio entre demandas políticas internas e pressões econômicas externas, moldando a abordagem híbrida que caracterizou seus mandatos. As figuras-chave, como Guido Mantega e os economistas do novo desenvolvimentismo, desempenharam papéis cruciais nessa transição. Os dados que exploramos mostram um Brasil que cresceu economicamente, fortaleceu suas empresas nacionais e reduziu a pobreza. No entanto, também vimos como a vulnerabilidade externa e as flutuações na conta corrente foram desafios constantes. A abordagem híbrida de combinar neoliberalismo com desenvolvimentismo mostrou-se eficaz em muitos aspectos, mas dependia de condições econômicas favoráveis e liderança forte.
Essa análise nos permite compreender melhor as implicações a longo prazo das decisões tomadas e as críticas enfrentadas. As reformas contínuas e o novo consenso econômico são essenciais para consolidar os ganhos e enfrentar os desafios futuros. Conectar essa transição econômica com temas globais, como a dualidade entre neoliberalismo e intervencionismo estatal, nos ajuda a contextualizar o Brasil no cenário internacional. As lições aprendidas durante o governo Lula são valiosas não apenas para o Brasil, mas para outras nações que buscam equilibrar crescimento econômico e justiça social. E aí, gostou do nosso mergulho na transição econômica do governo Lula? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este.